Junto à expansão dos espaços e equipamentos urbanos, está o planejamento das árvores nas vias públicas. Saiba como a arborização integra a vida na cidade na reportagem de Silvana Monteiro. As árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Com esta frase, o filósofo Khalil Gibran conseguiu sintetizar o significado da presença desses seres vivos nas ruas da cidade. De pequeno ou grande porte, elas são um serviço de utilidade pública, tornando ruas e avenidas mais agradáveis. Dão sombreamento, purificam o ar e até colorem o ambiente público. Além de ser um bem ambiental por fornecer oxigênio, sombra, coisas de valor para a saúde das pessoas, ela pode ter também um valor histórico, cultural e até paisagístico. A árvore, sobretudo aquelas antigas, centenárias, né? Ela tem o mérito de compor a paisagem de uma cidade, de fazer parte de suas tradições. A árvore é um ser vivo tão complexo quanto nós, o que exige uma espécie de planejamento familiar para o plantio dela no ambiente público. Quem faz isso é o Conselho Municipal de Meio Ambiente através de deliberações normativas. E nós temos uma deliberação normativa específica com relação ao plantio de árvores em logradouros públicos. Essa deliberação ela determina normas com relação ao padrão da muda que tem que ser plantada. Hoje as mudas têm que ser plantadas com uma condição muito boa, uma condição excepcional de qualidade, para que consiga gerar um resultado efetivo no futuro com relação àquela árvore que vai ser criada. Viver bem em ambiente urbano é um desafio para elas. Afinal, ficam expostas aos gases poluentes, à trepidação do solo causada pelo tráfego de veículos e ao sombreamento excessivo por causa da altura dos edifícios. O Instituto Estadual de Florestas oferece consultoria para a arborização viária em cidades menores. A gente vai no município com solicitação do prefeito, faz o levantamento todo da cidade, do município, com ruas, aonde que fica a fiação, se existem marquises ou não, largura do passeio, se é viável colocar árvores ali, quais espécies, a gente faz esse trabalho sim, dá esse apoio para prefeituras. Belo Horizonte tem quase 500 mil de árvores, de acordo com o primeiro inventário que está em execução pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nós hoje temos uma arborização de altíssima qualidade. Nós temos principalmente uma atividade de gestão e de manejo dessa arborização de altíssima qualidade. Nós temos técnicos extremamente experientes com a nossa própria arborização e que conseguem conduzir com muita eficiência, muita eficácia o manejo, a manutenção dessa arborização. O cidadão também precisa fazer com excelência o plantio de árvores, mesmo se for na calçada de casa, que é uma área pertencente ao logradouro público. Você não pode plantar debaixo de uma marquise ou de uma rede elétrica uma árvore de grande porte que você vai ter problema depois, né? Então, o que tem que ser olhado? O ideal é procurar a prefeitura, não plantar por conta própria. Procurar sempre um auxílio técnico para informar. Existem plantas que são tóxicas, com espinhos, que vai gerar problema depois, né? E é bom pedir ajuda não só na hora de plantar. O magistrado lembra, a árvore pode virar problema de justiça até na hora de cortar. Se ela compõe a paisagem pública ou é um exemplar preservado pelo tombamento ambiental, medida legal prevista no Código Florestal Brasileiro, garantindo imunidade ao corte, para derrubá-la só à força da natureza ou sob autorização ambiental. Mesmo que a árvore esteja dentro de sua residência, de sua propriedade particular, ele não pode dispor dela livremente. E se o fizer sem a devida autorização, ele poderá até estar cometendo um crime sujeito à pena de 1 a 3 meses de prisão. Muitas pessoas se conscientizam sobre o assunto e até tentam impedir o corte de árvores, mesmo que a ação venha do poder público. Em 2013, o corte de algumas árvores da espécie ficus, vitimada por uma praga, virou tema de uma campanha popular intitulada Fica Ficus e de audiência pública, quando foi solicitada a pausa na poda para adequar a ação da prefeitura com os interesses da população. Infelizmente,
numa praga acometida especificamente com relação a essa espécie localizada nas avenidas Bernardo Monteiro e Barbacena, parte da Barbacena, gera o ressecamento muito forte de galhos e folhagens dessas árvores, né, gerando uma grave possibilidade de queda desses galhos. São galhos robustos, galhos muito grandes e que geram riscos de acidentes gravíssimos sobre a população. Por isso, a necessidade da poda. Órgãos públicos e sociedade devem ficar atentos para escolher árvores que facilitam a interação com o meio urbano. O pessoal hoje em dia está muito na moda o plantio de palmeiras, né? Palmeira imperial, palmeira licuri, que é uma palmeira nativa. O pessoal acha bonito e quer plantar. Só que a palmeira ela não aceita poda. Então, às vezes, se você plantou ela debaixo de fiação elétrica, conforme ela for crescendo e começar a atingir a fiação, não tem como você fazer poda. Aí, infelizmente, tem que fazer a retirada dessa planta, né, dessa palmeira, e plantar uma outra coisa de menor porte. Integrá-las aos itens dos equipamentos públicos, como a fiação, a largura das calçadas, a segurança dos transeuntes, é um desafio. Mas nada que não possa ser superado. Afinal, elas nos ensinam a contornar obstáculos.